E aí, gente? Hoje é dia dos capítulos 26, 27 e 28. Nós já estamos terminando. Olha, gente, lá para sexta-feira, por aí, vocês já vão receber a atividade de vocês do livro de Êxodo, tá bom? Então, olha só, aproveite para dar uma revisada, que esse livro tá difícil, tá bom? Tá. Eu tenho algumas preocupações, pessoal, porque nós chegamos numa parte da Bíblia que é de difícil compreensão para muitos irmãos. É realmente difícil de você ler e entender, imagina de explicar. E para mim não é nem tanto de explicar, é de explicar num tempo recorde, num vídeo rápido. Então, olha só, eu gostaria de fazer o seguinte, que os irmãos vissem primeiro os vídeos e depois lessem. Porque se você ler antes de ver o vídeo, você não vai entender nada, gente. Porque tem muita palavra complicada, tem muita coisa que só uma explicação para poder entender, tá? Então, se possível, veja primeiro os vídeos e depois você lê, tá certo? Então, vamos lá. No capítulo 26, nós vamos tratar de quê? De algumas instruções para que ele... Vocês lembram que Deus estava dando instrução para construir, né, o tabernáculo para ele habitar no meio do povo? Então, olha só, no 26 ele vai dar instruções das cortinas, como deveriam ser as cortinas, como deveriam ser as tábuas e como deveria ser o véu do santuário. Então tá, o que eu entendo das cortinas? Quantas cortinas eram? A Bíblia está relatando aqui que nessa parte aqui eram 10 cortinas. Nós vamos ver que vai haver mais cortinas. Mas aqui nessa parte eram 10 cortinas. E como seriam essas 10 cortinas? Essas cortinas, elas teriam cores específicas, tá bom, irmãos? A Bíblia diz que tinha que ser... Primeiro, essas cortinas tinham que ser feitas de linho fino, torcido. E tinha que ser na cor azul, púrpura e carmesim. E nessas cortinas teriam que haver desenhos de querubins, tá bom? Tá certo. Então vamos ver, vocês lembram que eu disse que cada coisa tem um significado? Qual era o significado dessas cores, irmãos, tá bom? Vamos entender aqui, por que Deus queria que fosse uma cortina azul? Fácil, só você olhar para o céu, irmãos. Olha para o céu. A presença do azul era porque desde a entrada do tabernáculo até o interior lá, serviria como uma lembrança do céu, tá bom? Uma lembrança dos valores celestiais. Por isso que Deus queria que a primeira cortina fosse azul. Tá, e a segunda cortina teria que ser de púrpura. Por que a tal da cortina de púrpura, tá? Era porque a púrpura, irmãos, era um tecido valioso. Não era qualquer tecido, não era qualquer pessoa que possuía um tecido de púrpura. Quem tinha esse tecido de púrpura eram só os reis, tá bom? Então, o que acontece? Representa a riqueza mundial, universal, que está relacionado com o quê? Com a glória de Jesus Cristo. Olha só que interessante. Então tá, a terceira era de escarlate ou de carmesim, tá bom? O que era isso, escarlate, carmesim? Era, na verdade, o vermelho, tá bom? Que vermelho representava o sangue, que é o quê? A vida, era a própria vida de Jesus Cristo presente dentro do tabernáculo. E a última que ele fala era branca de linho, tá? Porque o branco representa a pureza, a justiça, a santidade de Deus, irmãos. Tá? E além dessas 4 cores, a Bíblia diz que eles tinham que cobrir a tenda com pele de carneiro tingida de vermelho e outra de pele de texugo. O que é que esse trem de texugo? O que é texugo? Texugo, irmãos, era um animal, tinha que cobrir com a pele desse animal. Que animal era esse? Era tipo um tatu da vida, só que ele era peludo. Esse animal vivia no interior da terra, então ele era um animal peludo, eles caçavam, né? Esse animal, tiravam a pele dele para poder fazer a cortina da tenda. Agora nós vamos entender as tábuas. Como é que tinha que ser essas tábuas? Primeiro que essas tábuas elas tinham que ser cobertas de ouro, tá bom? E elas teriam que ser de madeira de acácia e teriam que ser colocadas em
pé, de forma vertical, tá bom? Essa era a condição. Então, vamos logo para o véu do santuário. Irmãos, não se preocupe que eu vou colocar imagens e vídeos sobre isso, porque a Bíblia fala vários detalhes, por exemplo, da tábua, da cortina, do véu, mas não dá para mim falar aqui no vídeo. Então, eu vou colocar essas explicações em forma de imagens e de vídeos para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o véu do santuário? O véu do santuário também tinha cores específicas, que era azul, púrpura e carmesim, tá bom? O que era a representação desse véu? Na verdade, o véu serviria para fazer a separação do santuário ao lugar santíssimo, irmãos. Como é que isso funcionava? Olha só, deixa eu explicar aqui para vocês bem direitinho. Do véu do templo é uma questão muito interessante. Deixa eu explicar rapidinho para os irmãos. Eu vou até adiantar aqui um assunto para que vocês entendam bastante. Ele servia, então, de quê? De separar o santuário, né, do lugar santíssimo. Se uma pessoa que não fosse um sacerdote, que não tivesse totalmente consagrado, entrasse nesse lugar, ele era fulminado na mesma hora. Ah, os homens matavam ele? Não, era o próprio Deus que matava ele. Então, quando uma pessoa entrar nesse lugar santíssimo, irmão, sabe o que eles faziam? Eles amarravam uma corda na cintura dele. E aí, os de fora ficavam segurando a corda e a pessoa entrava, né, para oferecer o sacrifício. E caso ela não fosse digna desse sacrifício, que ela entrasse lá, ela ia morrer na hora. E como os outros não podiam entrar, então eles pegavam a corda e ia puxando ele para fora, irmãos. Para vocês verem como era sério, o negócio era muito sério. Então, esse era a história do véu do templo, tá bom? No lugar santíssimo. Era o lugar onde Deus habitava. E qualquer pessoa não podia entrar ali, não. Tá certo? O capítulo 27, que vai tratar do altar, do azeite e do pátio. Então, vamos lá. Vamos entender primeiro o altar do holocausto. O altar do holocausto, ele não poderia ser feito de qualquer maneira. Ele teria que ser feito de madeira de acácia. Vocês reparam que tem muitos utensílios e muitas outras coisas, as tábuas, que tinham que ser feitas com essa madeira específica? Agora eu pergunto para vocês, por que tinha que ser com essa tal da madeira de acácia? Eu nem vou colocar isso como um desafio, irmãos. Vamos logo explicar, tá bom? A madeira de acácia, olha só, ela era uma madeira que ela era predominante do deserto. E essa madeira tinha espinhos grandes e pontiagudos, tá bom? O que acontece? Ela era conhecida, né, pelo pessoal da época como uma árvore da vida, porque ela tinha um perfume. E eles comparavam como o perfume de Deus, irmãos, tá bom? Por exemplo, os egípcios, eles achavam que essa árvore era sagrada, tá bom? Então, mas para nós, para os cristãos, na verdade, essa árvore passou a ser sagrada, sabe quando? Quando ela serviu para fazer a coroa de espinho de Jesus. Quando ela serviu para fazer a cruz que Jesus foi crucificado. Foi de que maneira? Madeira de acácia. Tá bom, mas essa madeira de acácia também, ela era madeira que eles usavam para extrair dela uma goma, a famosa goma arábica, que era a cola, irmãos, tá bom? Eles também acreditavam que essa madeira era um símbolo solar, porque as folhas dela, elas se abriam, né, no amanhecer do sol e depois elas se fechavam ao acaso, né? E a sua flor, ela imitava como um disco do sol. Tá certo? Então, era uma madeira muito importante naquela época, irmãos. E era uma madeira, essa era chamada madeira de acácia. Tá vendo como era importante a gente entender as coisas? Pra gente poder ler, várias vezes você ia ler assim, a madeira de acácia, você ia passar, mas você não entender que a madeira de acácia, ela tem um significado pela escolha dela, tá bom? Ela não era qualquer madeira, ela era uma madeira especial escolhida por Deus, irmãos, por causa de alguns motivos, inclusive esses que eu acabei de falar para vocês. Tá bom, então vamos continuar agora. A gente fala agora do pátio externo. A Bíblia diz várias coisas sobre o pátio externo, mas uma coisa que eu achei importante para falar para vocês, que ele tinha que ser um pátio que ele teria que ser virado para o sol, a luz do sol, né? O pátio exterior, aquele que ficava do lado de fora.
fora. Ele teria que ser virado para o pôr do sol. O sol do meio-dia, na verdade, a Bíblia nos conta, tá? O azeite, também no finalzinho fala sobre o azeite. Como é que deveria ser o azeite? A Bíblia diz que esse azeite deveria, para um incenso, ele deveria ser um azeite puro das oliveiras. Por que tinha que ser um azeite puro? Porque Deus não aceita mistura, Deus não aceita acréscimos. Ele quer, por exemplo, a sua vida por inteiro, por completo, de forma pura, irmãos. Ele não quer você misturado uma hora aqui, outra hora lá. Ele quer você puro, por completo. Então, esse era o significado do azeite. Para terminar, vamos entender agora o capítulo 28. A Bíblia conta que o Arão e os seus filhos, eles se tornam agora oficialmente sacerdotes do Deus vivo, porque eles pertenciam à tribo de Levi, tá bom? A gente vai ver lá na frente que essa tribo vai ser uma tribo consagrada para servir somente ao Senhor, tá? Então, o Arão e os filhos dele, eles vão ser consagrados, mas Deus diz o seguinte: eu quero que para eles, eles tenham vestes especiais, uma estola sacerdotal, e teria que ser consagrada, tá bom? E aí durante o capítulo ele fala vários requisitos para essa veste. Mas uma coisa interessante que nessa veste, tá bom? Teria que ter tipo um cordão, uma placa, tá bom? Com 12 pedras, tá bom? Representando as 12 tribos de Israel, tá? Também vocês vão ver uma coisa que se chama Urim e Tubim. O que é esse negócio de Urim e Tubim, irmão? Que vocês vão ver aqui no capítulo 28. São pedras, tá bom? São pedras que têm significados diferentes, tá? Então, vamos lá. O que é que significa a pedra Urim? A pedra Urim significa luzes e a Tubim significa perfeição. Então, o Arão ele tinha que entrar lá cheio de luz e de perfeição, irmãos. Olha que interessante, tá? E por último, a gente termina com as lâminas de ouro. Como é que funcionava essa tal de lâminas de ouro, tá bom? Elas tinham que ter um nome gravado, Santidade ao Senhor, tá bom? E ela tinha que ficar onde? Na testa do Arão. Por quê? Quando o Arão entrasse, no santuário, a primeira coisa que Deus ia ver era o nome, Santidade ao Senhor. Então, ele não ia levar em conta as iniquidades do povo e ia aceitar o sacrifício, a oferta do povo. Tá bom? Resumidamente, foram esses os capítulos de hoje. Amém.